Essa é a nossa proposta para o SBBD 2017, cujo nome é BODES, Brazilian Open Research Engine. Nessa proposta, trabalhamos com as despesas, recursos gastos diretamente pelo governo federal, com a base de pagamentos e com a base de servidores, gastos do governo federal com servidores. A proposta do BODES é mostrar de uma forma mais intuitiva os gastos do governo federal, como, por exemplo, os gastos com os ministérios. Por questões de inconsistências, trabalhamos a partir do ano de 2016. Esse é o protótipo para a base de pagamentos. A base de pagamentos responde a 3 perguntas: quem paga, quem está recebendo e com o que está sendo gasto. O gráfico na tela representa o somatório dos gastos de todos os ministérios ao longo do ano. Podemos filtrar esses gastos por um determinado mês ou intervalo de meses. Como observamos, temos os gastos para todo o ano. Podemos mostrar os gastos por um determinado intervalo. Por exemplo, março a junho. Com esse tipo de gráfico é possível ver, de uma forma mais intuitiva, os gastos em cada mês e observar uma possível discrepância nos valores. Bom, a navegação da ferramenta se dá da seguinte forma. Na base de pagamentos eu tenho somente ministérios. Ao clicar em um determinado ministério, por exemplo, o Ministério da Educação, eu irei ver os seus ministérios subordinados. Ao clicar, por exemplo, na Universidade Federal do Ceará, eu irei identificar as ações na qual a Universidade Federal do Ceará está trabalhando e ver os seus gastos gerais. Nesse projeto também trabalhamos com a base de servidores, contudo o protótipo não encontra-se disponível. Nossa proposta é fazer na base de servidores algo similar à base de pagamentos, onde irei ter o somatório dos gastos gerais e o seu gráfico. A hierarquia na base de servidores também se dá de uma forma similar, com os órgãos superiores, por exemplo, o Ministério da Educação. E ao escolher um órgão, eu terei os órgãos subordinados ao Ministério da Educação. E ao escolher o órgão subordinado ao Ministério da Educação, por exemplo, o UFC, Universidade Federal do Ceará, eu terei os seus órgãos subordinados. Bom, na nossa proposta, é possível acompanhar de uma forma mais intuitiva e simples os gastos do governo federal. Nós pretendemos colocar na ferramenta uma forma de pesquisar para um determinado órgão, filtrar para um determinado ano. Pretendemos mostrar algumas perguntas importantes e fazer com que as informações sejam organizadas de forma gráfica. Perguntas que a gente chama de gerais, como quais são os órgãos que gastam mais, exibir a quantidade de servidores por órgão, exibir gráfico de gastos por estado, exibir gastos de acordo com a situação do vínculo, por exemplo, contratado, concursado, exibir gastos de acordo com a observação, pessoas ativas, inativas, aposentados, pensionistas, exibir gastos gerais em honorários por mês e até, por exemplo, quanto é que eu gasto por cargos comissionados por função e somente cargo comissionado que não são concursados, por exemplo, nomeação, cargos políticos. Perguntas mais específicas como exibir os cargos com maior remuneração, de acordo com o órgão superior, por exemplo, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Exibir gastos por órgão em cada estado. Quanto o estado do Ceará, por exemplo, recebe do Ministério do Trabalho, Ministério da Educação. Exibir gastos gerais por cargo, por exemplo, professores, médicos. E também, por exemplo, gastos por cargo em cada estado. Quanto o Ceará gasta com professores, médicos, exibir cargos com maior remuneração, cargos com maior remuneração por estado e ver empresas que recebem mais. Essas são algumas perguntas que de fato pretendemos colocar em um futuro próximo. Então esse projeto pretende de fato auxiliar o cidadão a acompanhar os gastos do governo. Pretendemos em um futuro próximo ir além e tentar identificar possíveis ilegalidades nos gastos. Então, nossa proposta pretende, de fato, fazer diferença na vida do cidadão. O cidadão comum poderá acompanhar de uma forma mais simples para onde os investimentos estão sendo colocados. Então, é isso. Temos o início de um grande projeto, o BODES.